Tamara, nem você está falando hoje, né? Me ajuda aí, viu? Bom, sejam todos muito bem-vindos a essa loucura, né, que nós inventamos. Essa coisa totalmente nova, nova para mim também, porque embora eu já tenha feito, já tenha dado aula à distância, mas era um curso à distância. Então, todas as pessoas que estavam ali participando estavam preparados para aquilo e não era algo atípico, digamos assim. Era um curso à distância, então tem toda uma estrutura no Moodle, com tutores, com professores que elaboram o material, então a gente ficava muito à vontade só para entrar e dar a aula. O que é diferente desse modelo da gente, que eu estou fazendo tudo, né? Eu vou preparar a aula, eu vou dar a aula, eu vou editar material para vocês. Então, é por isso que eu não consigo fazer 2 aulas por semana, porque vocês não têm noção a demanda que é fazer algo desse tipo, tá? É algo um pouco complicado. E para aqueles que não são da minha turma de equações, né, que tem bastante gente, eu vou depois olhar aqui se eu conheço todos, e aqueles que eu não conheço, eu vou pedir que se apresentem, tá bom? Nós começamos uma turma de equações no início de março, né, acho que foi dia 9 de março que as aulas começaram, e nós já tínhamos uma estrutura de educação à distância como suporte à educação presencial. Era um modelo que nós estávamos começando, íamos testar, né? Não deu tempo ainda de saber se funcionaria ou não, porque nós tivemos uma semana de aula, no caso de equações, nós tivemos 2 aulas apenas. E quando aconteceu tudo, a suspensão das aulas, a gente conversou muito, eu e todos os alunos da turma, pensando o que a gente poderia fazer, né? O que daria para a gente fazer. Naquele tempo ainda, a gente ainda sonhava com as aulas voltando em 1 mês, 2 meses, e nós já estamos indo para 4 meses, praticamente sem aula, né? Nós foi março, abril, maio, junho, 3 meses, e estamos indo para julho e provavelmente não volta tão cedo. Então a gente não entendia o que poderia acontecer. E aí tentamos ainda, né? Fizemos alguns contatos à distância, havia uma lista de exercícios, o pessoal fez, colocou no Moodle, mas quando o cenário foi ficando cada vez mais nebuloso, eu decidi parar, porque a gente precisava entender direito tudo que estava acontecendo e não ia adiantar insistir. Só que assim, todo mundo me conhece, né? Sabe que eu me preocupo, além com essa parte acadêmica, eu me preocupo muito com a saúde de todo mundo, né? E aí, no caso, eu estou falando da saúde mental. Eu sempre faço esse tipo de fala, que eu acho que vocês precisariam estar fazendo alguma atividade para que vocês não fiquem o tempo todo só tentando zerar a Netflix, fazendo coisas. Só um minutinho, precisa ter um aparelhinho dentro aqui. Você coloca isso aqui no computador, ele já funciona. Bom, e a gente foi conversando, foi vendo possibilidades, assim, todo mundo dizendo que estava ocioso em casa, que precisava desenvolver algum tipo de trabalho. E aí eu ficava sabendo que alguns professores estavam disponibilizando material, principalmente material para leitura, né? Eu não vi nenhum professor de cálculo de física, por exemplo, atuando nesse caminho de fazer aulas de forma remota. Só que a gente esbarrava sempre na questão da legislação, porque a PRE ela não permite. Nós esbarramos nisso e ninguém é louco de fazer algo se comprometendo e aí depois a gente não aproveitar de forma oficial nada, né? Porque eu sempre digo que o que a gente aprender aqui é aproveitado, né? Não estou falando em termos de nota, porque de nota não será, mas o que nós aprendemos aqui vai ser importante. E aí eu fiz uma reunião com alguns alunos da turma, não estavam todos, até por dificuldade de conexão, e aí decidimos, não, vamos fazer, vamos se reunir, vamos estudar
tanto equações, como muito do que é pré-requisito para equações. Principalmente cálculo 1 e cálculo 3, né? E quem sabe algumas revisões de cálculo 2, já que a gente também precisa de algumas noções de séries. Bom, decidimos fazer isso e para tentar atingir um público maior, decidimos abrir para quem quisesse fazer. Então, foi divulgado, eu acho que Tamara organizou isso, espalhamos para quem quisesse. No começo foi um tal de entra gente, acho que o pessoal foi clicando sem saber muito o que era, que ia acontecer, e aí a partir do momento que a gente foi conversando no grupo, algumas pessoas foram saindo, tá bom? Então, nós vamos fazer um curso, nós vamos estudar matemática, baseado em equações diferenciais, né, e os seus pré-requisitos, de forma não oficial. É isso que a gente vai fazer durante, sei lá, quanto tempo, porque eu também não faço ideia quanto tempo vai durar isso aqui, tá bom? Por exemplo, se aquela minuta da PRF for para frente, virar resolução, provavelmente eu vá propor uma disciplina funcionando de forma remota. E aí eu não sei se eu consigo levar as duas, essa daqui e a disciplina para o período que eles estão chamando de... Ai, meu Deus, isso é alguma coisa excepcional. Tem uma siglazinha que eu não me lembro agora, eles não chamam de semestre. Período acadêmico excepcional, regime acadêmico excepcional, RAE, regime acadêmico excepcional. Tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, nós vamos estudar equações com os pré-requisitos, né? De forma remota e funcionando basicamente a partir de dois conceitos de comunicação. A comunicação síncrona, que é essa, que a priori será nas quintas-feiras às 14 horas, porque dentro da minha agenda é algo que eu já deixei disponível para a gente ter esse encontro. Inclusive, eu até me lembrei que na próxima quinta-feira é feriado, mas o que é feriado para a gente, né? Não é nada. A gente está com 2, 3 meses de feriado, então isso aqui não quer dizer nada. E, bom, eu estou disponível para quinta-feira que vem, tá? Mas a gente fala nisso no final. E a gente tem os encontros assíncronos, que são onde eu vou, a partir de vídeos da aula, de exercícios, de leitura do livro, a gente vai se comunicando lá pelo Classroom, tá bom? Então, eu vou querer esse compromisso de vocês. O primeiro é estar presente esse horário nas quintas-feiras. E o segundo de ficar realizando as atividades que a gente vai passando lá no Classroom e tentando resolver, postar, tirar dúvidas. Vocês estão com 2 professores aqui disponíveis para vocês, né? Isso é muito complicado, não é todo dia que a gente tem isso. Bom, antes de eu mostrar, eu já mostrei naquele pré-vídeo que eu falei para vocês, que eu mostrei para vocês no grupo, sobre a disciplina, mas eu vou mostrar aqui de novo o que a gente vai usar como ferramentas a priori, elas podem ser incrementadas. Mas eu queria que vocês... Bom, como o Halisson não conhece ninguém, eu queria que vocês... acredito que Halisson não conhece ninguém, eu já conheço... Acho que teve 2 pessoas aqui que eu não conheci, tá? Pelo menos por nome. Talvez quando eu ver o rostinho, eu vá lembrar. Então, eu queria que bem rápido vocês abrem a câmera, abrem o microfone, se apresenta mais para a Halisson, falando do curso que vocês estão fazendo e o período. Eu vou... deixa eu ver se aqui não fica na ordem alfabética, tá, gente? Infelizmente. Então, eu vou abrir aqui a minha lista. Não, mas está na ordem alfabética aqui para mim. E aí vocês vão fazendo isso. Pode ser? Bom, Adriano. Bom dia, professor Halisson. Bom dia, professor Elber. É um prazer vê-los. Sobretudo, Elber, que já conheço bem. Halisson ainda não, o Halisson. Fui estudante aí da UFCG, Halisson, e estava no 5º período, mas ainda não tinha chegado a ver equações, que eu tranquei um dos períodos. Então, eu passei no IFPB, o Campus de Passo, para engenharia. Como eu moro aqui, para mim foi mais flexível, né? Como também já tenho família, já trabalho, então foi mais flexível. Mas
quando disse que Elber ia dar esse curso, para mim, foi uma oportunidade de ver a disciplina, né, diante dos pré-requisitos que eu já tinha. Enfim, tem a turma também, a maioria das pessoas eu já conheço aí da turma, que quando eu estive no campus eu já tive contato com quase todos, alguns já pagaram até cálculo 3 comigo. E tá aí, estamos aí, vai ser um momento divertido, interessante para todos nós estar com vocês. Espero que seja divertido mesmo. Falar nisso, eu tomei aquele seu presente esses dias, viu? Anderson. Que bom. Anderson. Deixa eu só fazer uma observação, Elber. O pessoal com vergonha. Eu garanto que se tivesse uma festa, metade daqui no meio da festa, os cabas daqui a pouco estavam fazendo uma rodinha gritando, todo mundo gritando, ninguém tinha vergonha. Agora, para dizer o nome, olha, eu sou fulano, tô aonde? Mas ainda eu vou, se Deus quiser, daqui para eu formar esse cabo, eu vou tirar uma voz dele, porque Anderson nem presencialmente fala. Bora, caba, deixa de ser mole. Como é que ele diz que tá na sala? Ele bate palma e abre as mãos, é? Ele senta na frente. Camila. Tô me vendo. Meu nome é Camila, eu sou de Engenharia Civil do P5. E eu não estava cursando a disciplina, mas foi uma oportunidade que Elber deu para a gente ver a disciplina. Ótimo. Camila é minha cantorinha. Diego Vanderlei. Bom, eu sou Diego, também curso em Engenharia Civil e eu iniciei cursando equações no começo do período. Beleza, Diegão. Diego Armando agora. Wait a minute, please. Bom, me chamo Diego Armando, eu já recursei a disciplina de equações, eu só estou para lembrar mais, para relembrar alguns conceitos lá do início da disciplina e tal. Eu curso Engenharia Civil, estou no 5º período agora, e é isso. Esse povo que já fez a disciplina, a gente usa de monitor, viu? Eduardo. Boa tarde, meu nome é... Cortou, Eduardo. Pelo menos para mim aqui, eu não entendi nada. Agora sim. Pera aí. Tá escutando agora? Sim. Meu nome é Eduardo, eu sou de Engenharia Civil e eu estava matriculado na disciplina antes de parar. Muito bem. Ellen Carvalho. Um ventilador ligado aí. Então deve ser o meu. Deixa eu desligar aqui, porque o negócio tá... Deixa aí, homem. Não, só vou virar ele para sair do microfone. Não, Fernanda. Se não quiser ligar a câmera, mas pelo menos o áudio, Ellen, você não quer falar nada? Ou não está conseguindo? Ou deu uma saidinha? Nenhuma das alternativas é a correta. Érica. Tá, vai tentando aí, qualquer coisa. Eu me chamo Érica, estava cursando equações quando o período parou, e eu estou no 4º período e sou de ambiental. Thank you. Fernanda, vamos ouvir sua voz. Lá de Fortaleza. Pronto. Meu nome é Fernanda, eu sou do 5º período de Engenharia Civil e ainda não cursei a disciplina. Ótimo. Junara, vai aparecer, Junara? Já?
Penteou o cabelo? Deus me livre de aparecer, tô parecendo uma louca. Meu nome é Junara, estou no P4 de Engenharia Civil e estava cursando a disciplina da pandemia. Beleza. Rafa, se apresenta aí. Eu vou apresentar de forma aquela mais clássica ou para assustar todo mundo? Que o caba... Não assuste ninguém, pelo amor de Deus. Olá, pessoal. Meu nome é Carlos, assim como o Elber. Sou formado em matemática, tá? Com graduação em mestrado. E estou fazendo doutorado na área de engenharia de processos, voltado para a área de processamento e engenharia de alimentos, tá? E nessa área de aprendizagem, muita coisa que eu estou fazendo, ele é aplicado de forma diferenciada para civil, para ambiental, tá certo? E estou aqui para auxiliar a Elber, tá? Como eu já disse antes, fofoquei, aquele cabo que não consegue segurar a fofoca, disse a fofoca antes do tempo, tá certo? Qualquer coisa que durante a disciplina for precisando, aí eu vou recordando a ele, vou mostrando a ele, porque eu acho também fundamental, porque nós somos de uma área que a gente entende o conceito, tá? E consegue construir a equação. E vocês são da área de, além de entender essas duas partes, vocês têm de aplicar, tá bom? Então eu vou estar aqui como um reforço para tudo que ele for ministrando, que eu souber que é voltado para a área de vocês e que eu achar que é interessante, eu repasso para ele para encaminhar vocês, tá certo? E assim como o Patorreça, eu estou aqui, viu? Gente, Halisson entrou junto comigo, tá? Nós somos os dois primeiros professores. Junto, mas separado, viu? Só para constar, junto, mas separado. Juntos no edital. Islane. Oi, meu nome é Islane. Eu estou no 9º período, então já cursei a disciplina faz um bom tempo. E eu optei por participar da turma para relembrar mais, em questão também pensando se eu passar para algum mestrado, a disciplina vai ser de grande serventia. Legal, eu não conhecia você, não. Você é de que curso? Sou de Engenharia Civil, é porque eu paguei com Michel. Todos os cálculos foram com Michel, exceto o cálculo 3. Aí o senhor estava de licença na época, eu acho. Ajudem ela aí com relação ao senhor, viu, pessoal? Jefferson. Boa tarde, meu nome é Jefferson, curso de Engenharia Civil, estou no P5 e também estava matriculado na disciplina de equações. Beleza, cara. Jonas. Legal. Boa tarde, meu nome é Jonas, estou no P4 de Engenharia Civil e estava matriculado na disciplina. Beleza, Glênio. Aí, viu, professor? Todo negativo na câmera aí. Tá vendo aí? Tô vendo. Boa tarde a todos. Meu nome é Glênio. Eu curso P5, né? Engenharia Ambiental e entrei na turma já no começo já. E é a primeira vez que eu estou cursando equações. O bicho tá seduzindo aí, vocês viram, né? Lara. Boa tarde. Não sei se estão me ouvindo. Sim, senhora. Não estou lhe vendo, não estou lhe ouvindo. Eu acho que eu não sei se eu vou conseguir ativar a câmera. Enfim, eu me chamo Lara, sou do curso de Engenharia Civil, estava matriculada na disciplina, e não sei descrever em que período eu estou ao certo. É isso. Rapaz, tem 2 Lucas. Eu acho que um Lucas é Lucas Andrade, né? E o outro é Lucas... Tem 3 Lucas, tem Lucas Wesley também. Vai o primeiro Lucas, eu acho que é Lucas Andrade. Um que entrou só Lucas. Não? Então, Lucas conserva.
Olá, boa tarde. Tá escutando? Tá. Eu reprovei cálculo 3, então atualmente eu estou matriculado em cálculo 3. Não sei se foram meus. Eu queria. Eu tô aqui. Bom, acabou bom. Lucas Wesley. Lucas Wesley, está sem microfone também. Gente, se tiver, pelo menos fala no chat aí, igual o outro Lucas. Só para a gente saber e não achar que vocês estão só dando migué. Isabel, eu não consegui Anderson falar, não. Será que eu consigo você? Pessoal? Agora estou. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lucas, já estava matriculado na disciplina antes de parar, e como está tudo parado, a Elba resolveu dar esse curso, eu estou aqui disponível para tentar aprender o máximo possível. Beleza, Lucas. Isabel. Isabel. Alô. Rayane. A gente não ficar perdendo muito tempo. Rayane, quer falar alguma coisa? Então, aí eu fico na dúvida se está conseguindo acompanhar. Então, quem não quiser, pelo menos diz que a Rayane abriu o microfone agora. Boa tarde, me chamo Rayane e sou de engenharia civil e estava matriculada na disciplina. Muito bem. Valquíria. Boa tarde, me chamo Valquíria, sou do curso de Engenharia de Alimentos. Eu estou no 4º período e estava cursando a disciplina no início do período. Valéria. Valéria, você está ouvindo a gente? Tamara, você. Aproveite para falar agora enquanto eu deixo. Estão me escutando? Sim, senhora. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tamara, estou no 5º período de Engenharia Civil. E antes de ser paralisada das aulas, eu já estava matriculada na turma pela primeira vez. E é isto. Desde o começo a gente tem incentivado o Elber, aperreando bem muito para ver se eu ia dizer que a palavra não era incentivar, era aperrear mesmo. Mas tá bom, eu sou era aperrear mesmo. Sou aperreado. Bom, vamos lá, porque e é isso. A gente tem não muito tempo, né? Digamos assim. Eu vou mostrar para vocês, basicamente, o que nós vamos usar, né? Nós vamos usar o PowerPoint, obviamente, com algumas definições, alguns comentários, alguns exercícios. Nós vamos usar também a biblioteca virtual. A biblioteca virtual, ela vai ser um suporte para que a gente use a mesma biblioteca, digamos assim, mesma bibliografia, melhor dizendo. Tá? Porque, por exemplo, o livro que eu uso, o ZIL, que eu uso na disciplina, ele não tem na biblioteca virtual. Então, eu cedi a um dos livros que estava na biblioteca virtual. Eu estou compartilhando aqui, vocês me digam se estão vendo, tá?
que eu dei uma olhada no sumário, eu confesso que eu não tinha olhado ainda, folheado o livro, digamos assim. Então, eu dei uma olhada no sumário, achei que o sumário estava legal, e aí eu decidi utilizar esse livro. Tem outros livros de equações na biblioteca virtual, que vocês podem usar como suporte, mas a gente vai tentar seguir o sumário desse livro aqui para todo mundo ir no mesmo ritmo e eu poder marcar os exercícios para vocês desse livro. Então, eu vou dizer, ó, gente, capítulo 1, seção 1.2, por exemplo, exercício de 1 a 10. E aí vocês vão e resolvem esses exercícios, tá bom? Então, vamos usar isso daí. Nós vamos usar também o Google Classroom. Esse vai ser um espaço onde a gente vai tentar uma comunicação assíncrona, além do WhatsApp, é claro. Aqui é onde eu vou colocar exercícios para vocês, eu vou comentar os exercícios aqui. A gente tem uma dificuldade que o Moodle não teria, digamos assim. O Google Classroom, ele não me permite escrever expressões matemáticas. Então, provavelmente, os exercícios que vocês resolverem, vocês vão tirar fotos ou escanear, transformar em PDF e anexar aqui, tá? É sempre bom, eu acredito que todos tenham esses editores, né? Não sei se os celulares já têm, não sei como é, mas eu acredito que vocês devam ter, ou deve ser fácil ter, um programinha para transformar já para PDF, porque se colocar a imagem, talvez não suporte. Então, vocês já colocar o PDF, tá bom? E nós vamos, eventualmente, usar o YouTube, tá bom? Todas essas aulas aqui eu vou colocar no YouTube, mas eu vou colocar no modo não público, para que só nós possamos acompanhar, né? Porque se eu colocar público, quem acessar, digitar tipo equações e pode aparecer a aula da gente, eu não é isso que eu quero. É uma disciplina, digamos assim, então não é para torná-la pública. Quem tiver um interesse pode acessar, mas não é esse o objetivo. Eu vou mandar o link para um amigo meu que mora na Tanzânia. Manda, ele vai lá e abre e assiste, mas não é essa a nossa intenção, tá bom? Mas nós vamos usar o YouTube tanto para essas aulas gravadas aqui, como indicações de vídeos, e como também eu posso disponibilizar resolução de exercícios, filmar e passar para vocês via YouTube. Então, provavelmente serão esses os canais que nós vamos utilizar. Tranquilo? Até aí? De boa? Alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para toda a eternidade? Não? Então, ok. Vai me dando feedbacks. Assim, quando eu for compartilhar a tela com vocês, eu saio do Google Meet, eu não estou vendo, tá bom? Mas eu escuto, então vocês, se alguém não entender, abre o áudio e pede para eu repetir ou para eu tentar dar um outro exemplo, coisas desse tipo, porque para eu ficar mexendo no PowerPoint, eu vou ter que ir lá para o PowerPoint. Então, eu não vou ficar vendo vocês. Aí é só abrir o áudio e falar, tá ok? Bom, vou compartilhar aqui o PowerPoint com vocês para a gente começar oficialmente, digamos assim, a nossa disciplina, tá? Bom, essa disciplina, né? Bom, vocês estão vendo a apresentação? Alguém não está? Pode acontecer de não ficar aparecendo para vocês. Aí, o que funciona, às vezes, é sair e voltar para a reunião. Aí começa a aparecer, tá? Tem esses probleminhas, assim. Okay? Mas tá dando para ver bem direitinho. Tá, né? O pessoal do celular, eu não sei com que qualidade que chega para vocês. Tá bom? Bom, nós batizamos, né, nossa disciplina como sendo equações na quarentena. Né? Só um jeito bem humorado da gente chamar o que nós vamos fazer aqui. Bom, Alisson quase acaba com o meu segredo, né?
para a gente começar as aulas, ele quase conta, sem saber, tá? Eu não tinha combinado nada com ele. Nós estamos aqui, né, fazendo uma aula desse jeito por causa dessa crise, né? Por causa do Covid, tá bom? Eu fiz um levantamento bem rápido da quantidade de casos que foram surgindo no início desse processo, ou seja, no início de quando nós paramos as aulas. Bom, as nossas aulas pararam dia 17 de março, mas eu peguei o dado de um dia antes, dia 16 de março, ou seja, é aquele dado que está causando, né, aquela comoção pública, né? Nós tínhamos 234 casos de Covid no dia 16 de março. Esses dados são retirados direto do Ministério da Saúde, tá bom? E ao invés de ficar pegando dia a dia, eu decidi, depois eu vou dizer por quê, pular 4 em 4 dias. Então, no dia 16 de março, haviam 234 casos. No dia 20 de março, 801 casos. No dia 24 de março, aproximadamente 2.200 casos. E no dia 28 de março, um pouco mais do que 3.900 casos. Bom, e aí a gente vai sendo abastecido, né, diariamente, digamos assim, por notícias, seja TV, rádio, internet. Rádio, ninguém escuta rádio aqui, né? Eu escuto, não sei por que eu falei rádio. E principalmente com questões relacionadas a gráficos, né? Tem muita discussão sobre a forma com que a quantidade de casos tem aparecido. E logo no início, o que a gente ouvia, né? Quando os casos começaram, o que a gente ouvia sobre Covid? Nós ouvíamos basicamente duas coisas. O crescimento, né, da quantidade de casos tem obedecido uma lei exponencial? Ou seja, será que existe uma função exponencial para modelar, né, o número de casos que tem surgido? Né? Isso era bem clássico. A outra era a questão, precisamos achatar a curva. Todo mundo deve ter ouvido falar isso várias vezes. Bom, quem é da área da matemática, quem é da área de exatas, tem uma noção do que significa cada uma dessas coisas. O que é crescer exponencialmente, o que é algo ser modelado por uma função exponencial, e o que significa achatar a curva. Né? Principalmente quem já viu, eu acho que todos vocês viram estatística básica ou probabilidade, vocês devem ter visto algo sobre achatamento de curva, né? Aquela curva da distribuição normal. Tá bom? E aí você vai, né, toda hora, notícia desse, você vai pirando, vai ficando doido, e aí nós paramos tudo. Então, esse rapazinho aí é o causador, né, de nós estarmos aqui hoje. Bom, eu fiz uma provocação para vocês no Google Classroom, e nem todos responderam, aí agora não faz muito sentido responder, porque eu já vou adiantar aqui, né? Mas vocês, eu perguntei para vocês o que eram modelos matemáticos. Tem alguém querendo entrar, eu vou ter que parar o compartilhamento para poder deixar entrar, tá? Agora ela saiu. Bom, não tem o que fazer, infelizmente, não dá mais para deixar ninguém entrar. Ai, ai. Chegou atrasado, é igual aquele professor ruim que não deixa entrar, né? Foi Deison. Mas eu consegui botar ele aqui. Vou voltar lá para onde eu estava. Oi. Só para explanar um pouquinho melhor, essa referência que você colocou aí da curva de crescimento, antes de você dar continuidade, tá? Quem tiver curiosidade, pessoal, procura no YouTube mesmo, é um matemático que ele vai explicando um modelo extremamente parecido com o que Elber falou, tá? Só que ele fala com Vitória Régia no açude. Tá certo? O crescimento de Vitória Régia. Quem tiver interessado, bota assim, ó. Vou colocar matemática, Vitória Régia, equação.
Aí ele dá um modelo parecido com o de Elber, tá certo? Para explanar isso também. Só quem tiver curiosidade, porque é voltado para essa área de equações, tá bom? Valeu, Rafa. Gente, só me confirma, vocês estão vendo aí a apresentação do PowerPoint ou o slide sem apresentar? Que agora eu fiquei na dúvida. Está aparecendo modelos matemáticos, só o... Ah, beleza. Então é isso mesmo. Bom, então eu fiz essa provocação para vocês. O que vocês entenderiam por modelos matemáticos? E que vocês dessem exemplo. Então, eu peguei uma frase que ela não é de nenhum, digamos assim, de vocês especificamente, tá? Que é essa segunda frase aqui. Eu peguei, juntei um pouquinho de cada resposta e construí essa outra aqui, claro, mudando algumas coisas, fazendo algumas correções. Essa primeira frase aqui, ficou a apresentação, não saiu na ordem que eu queria. Eu queria que aparecesse a segunda, depois aparecesse a primeira, mas eu fui tapado aqui. Ela é dita por um matemático chamado Rodney Bassanese, e ele diz assim: os modelos matemáticos ajudam a entender o mundo e os modelos de vida proporcionam os meios para admirá-lo, ou seja, para admirar esse mundo. Eu acho uma frase bem bacana, né? Os modelos matemáticos, eles nos ajudam a compreender o que a gente está, onde que a gente está, né? E os modelos de vida, eles nos proporcionam a admirar o meio que a gente está. E aí a frase que eu construí, assim, pensando nas respostas de vocês, foi a seguinte: ver se todo mundo concorda ou alguém tem algo a acrescentar. A modelagem é o processo de criação de modelos em que estão definidas as estratégias de ação do indivíduo sobre a realidade, carregada de interpretações e subjetividades próprias de cada modelador. É aquela ideia de você tentar explicar o mundo através da matemática, e isso é muito rico em subjetividade, porque vai depender da sua visão, tá bom? Eu queria só fazer um parênteses, porque modelagem matemática, ela existe em outros conceitos de modelagem matemática. Por exemplo, na área de ensino, existe o termo modelagem matemática, que não tem a ver com esse termo modelagem que a gente está usando aqui, tá bom? Aqui tem mais a ver com conta, digamos assim, com matemática mesmo. E os modelos, a modelagem matemática para a área de ensino é uma metodologia para eu ensinar matemática a partir de modelos. Bom, são coisas um pouquinho diferentes. Bom, o matemático que eu falei, que era Rodney Bassanese, inclusive tem um livro dele na biblioteca virtual. Pensem na modelagem, isso aqui eu tirei do livro do Rodney, como algo nesse tipo aqui. Eu tenho um tema, eu vou realizar pesquisa, né? Essa minha pesquisa vai produzir dados. Esses dados vai me gerar abstração, vai me gerar variáveis, vai me gerar hipóteses, vai me gerar leis. Tudo isso aqui vai fazer com que eu produza um modelo matemático para compreender o que está acontecendo. E esse modelo matemático tem que voltar lá nos dados para poder ser validado. Tá? Então, a modelagem matemática, tentando resumir a partir de uma imagem, seria mais ou menos isso daqui. Bom, alguns exemplos que a gente vê quando se fala em modelo, e aí está parecido com alguns exemplos que vocês deram relacionados lá no Google Classroom. Primeiro, que é sobre, por exemplo, uma corrida de táxi. Eu posso pensar isso, é uma função, obviamente, como um modelo, né? Sei lá, é R$6 a bandeira fixa, e para cada quilômetro, ou para cada tempo, eu tenho esse quilômetro, ou o tempo, multiplicado por 2,33. Então, isso daqui eu posso pensar como sendo um modelo, né? Uma expressão de uma função. Ou, por exemplo, eu posso pensar naquela velha e rodada expressão do deslocamento de uma partícula quando ela está em movimento uniformemente variável. Então, eu posso pensar isso aqui como modelos. Ou eu posso imaginar que todas aquelas construções que vocês deram, né, aqueles exemplos, são modelos. Bom, mas o que tem em comum entre esses dois modelos? Eu representei por uma variável independente x, no caso aqui, e uma variável dependente, que eu estou pensando aqui, por exemplo, f de x igual a y. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma variável independente t
e eu tenho uma função que eu poderia, sei lá, chamar de uma outra variável aqui, y, que depende da variável t. Então, todos os exemplos que vocês colocaram lá, estava pensando em modelos, mas se restringindo à questão de função. Não aparecia outro tipo de variável que eu vou mencionar daqui a pouco. Tá bom? Bom, esses modelos aqui, eles são modelos que são conhecidos, né? O de fácil interpercepção. Aí meu cachorro começou a latir nesse momento. Mas a gente pode pensar em um modelo de crescimento populacional, que é, assim, o primeiro modelo de crescimento populacional que a gente tem é o modelo de Malthus, né, que é de 1798, e ele diz o seguinte: a taxa de crescimento populacional de uma determinada população é proporcional ao tamanho da população em um determinado tempo t. Que variável nova aparece aí? Quem é que me diz? Quando eu falo a taxa de crescimento populacional de uma determinada população é proporcional ao tamanho da população. O que tem de diferente nessa informação que não tinha naqueles dois exemplos que eu dei? O táxi e o deslocamento da partícula. Alguém quer falar? Não? Pode falar, viu? Vocês sabem que eu gosto que fale mesmo que seja errado. Não, eu fico falando sozinho. Com licença. Oi, pode falar, Diego. É uma constante de proporcionalidade, no caso? Ou uma taxa? Tem a palavra, tem taxa e tem a questão da constante de proporcionalidade, que ele não fala se é direta, inversa, positiva, negativa, ele só está dizendo que uma determinada taxa é proporcional a uma outra informação. Bom, quando eu falo em taxa de crescimento, o que vem na cabeça de vocês? Derivada? Derivada. Beleza, Adriano, ótimo. Primeira coisa que vem na minha cabeça quando eu falo em taxa é derivada, né? Taxa instantânea, taxa de variação instantânea. Então, eu posso pensar, por exemplo, que se eu entender que PT, né? Pegou mal agora. Que P de T é o tamanho da população em um instante T, passando essa frase para uma expressão matemática, eu posso entender que a taxa de crescimento da população é proporcional, está aqui o K, ao tamanho da população. O que mudou aqui com relação às outras duas equações? Aqui eu tenho, daquele exemplo que eu dei, a variável independente T, eu tenho a função P de T, mas eu tenho agora a derivada dessa função. Então, é um modelo, mas que é um modelo que, além de ter uma variável independente e a sua variável dependente, eu tenho a derivada dessa variável dependente. Ou então, um modelo que representa... Eu fiz aqui um gráfico de uma função com essa característica, né? Que ela é diretamente proporcional, que é exponencial, que todos saibam disso, né? Bom, uma discussão que a gente pode fazer é o seguinte: esse modelo de Malthus aqui, ele faz sentido para vocês? Ele é totalmente correto? Será que a taxa de crescimento de uma população, eu não estou falando de população de seres humanos não, tá, gente? Vocês podem pensar na taxa de crescimento de uma colônia de bactérias, por exemplo. Vocês acham que isso faz sentido totalmente? Só isso daí? Que o crescimento só depende única e exclusivamente do tamanho da população naquele instante? Se isso fosse verdade, nós teríamos que essa população só cresce. Ela não se estabiliza e nem muito menos vai decrescer. Tá bom? Então, comecem a refletir sobre isso, a gente vai voltar nesse modelo mais para frente. Tá bom? Bom, eu troquei aqui o P por N para a gente desenvolver aqui, sair daquela ideia de um modelo que envolvia derivada para a gente chegar no modelo que não tem mais a derivada, tem apenas a função, e aí, para vocês verem a questão da
Obrigado. Da função exponencial. Bom, nós temos, né, aqui, vou pedir ajuda aqui a minha super mesa. Nós temos aqui aquela equação que foi dita, né, derivada de n com relação a t. Aqui eu só mudei o p por n, sendo igual a uma constante vezes a função. O que eu fiz nessa passagem daqui para cá? Eu dividi a equação dos dois lados por n de t, supondo que n de t, obviamente, não é zero. Tá bom? Então, eu tenho n de t aqui. Quando eu dividir n de t por n, vai ficar 1. Depois, eu fiz a mesma coisa com o dt, admitindo que eu posso fazer isso. Tá bom? Ou, para aqueles que acham mais simples, na verdade, o que a gente fez foi passar o dt para lá e passar o n para cá. Tá bom? Então, nós temos a derivada de n sobre n igual a k vezes t, vezes dt. Bom, se eu integrar os dois lados, isso daqui, o que eu vou ter? A integral da derivada sobre n, né? Vamos pensar nessa derivada de 1 sobre x aqui. A gente sabe que é ln. E se eu integrar a constante k, eu vou ter k vezes t mais c. Ok? Bom, eu uso a regra da função inversa aqui, né? Aplico a função exponencial dos dois lados. Quando eu coloco o exponencial de ln de t, vai me dar apenas o n. E eu coloco o exponencial do outro lado, eu vou ter exponencial de kt mais c. Mas, por propriedade da função exponencial, o produto de potência de mesma base repete a base e eu somo os expoentes. Bom, e eu coloquei as duas constantes que tem do lado, nas duas integrações, eu transformei em uma constante só que eu chamei de c. Tá bom? Caso vocês não entendam, me falem aí. E elevado a c, como c é uma constante, também é constante. E aí eu chamei esse E elevado a c de c. Tá? Então, tudo que é constante, eu estou jogando numa constante só e chamando de c. Então, realmente, aquele crescimento que a gente pensou anteriormente, né? Se aquela frase, né, for verdadeira, aquela frase de Malthus, ou seja, se a taxa com que a população está crescendo, ela é proporcional ao tamanho da população, se aquela frase estiver correta, nós temos que essa população cresce de forma exponencial. E aí fica mais uma vez a pergunta para vocês. Isso faz sentido? Será que eu posso melhorar esse modelo de Malthus? Será que já existe um modelo que melhore esse modelo de Malthus? Vamos tentar responder isso mais para frente. Bom, eu fiz um exercício, gente, pelo tempo, já que a gente passou muito tempo falando da disciplina, eu vou pedir que vocês refaçam, a partir do slide que eu vou deixar disponível, e do vídeo da gravação da aula, que vocês tentem refazer essas contas que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá bom? Bom, a nossa função é essa função aqui. N de t igual a c exponencial de kt. Tá bom? O que acontece quando t era zero? Eu vou considerar como t igual a zero aquele dia 16 de março, que foi quando eu peguei os primeiros dados do Covid no Brasil, que nós tínhamos 234 casos. Eu vou pegar t igual a 1 como sendo o dia 20 de março, então eu tenho um salto aí de 4 dias. Bom, é o meu período 1. Nesse meu período 1, eu tive 801 casos. Se eu jogar esses valores nessa expressão, eu consigo chegar no valor de C e de K. Tá bom? Por exemplo, se eu fizer... deixa eu só trocar a caneta aqui. Se eu fizer t igual a zero, por exemplo, se eu fizer t igual a zero, eu vou ter n de zero, né? Igual a 234. Se eu troco n de zero por 234 e t igual a zero ali em cima, o que a gente vai ter? Eu vou ter 234 igual a c vezes exponencial de k vezes zero.
Bom, mas quanto é que é a exponencial de k vezes zero? Exponencial de k vezes zero é a exponencial de zero, que é 1. Então, isso aqui vai dar 1, eu vou ter que o meu C é igual a 234. Com esse valor de C aqui já igual a 234, eu faço um cálculo parecido, só que eu vou ter que usar a história de exponencial e logaritmo de novo, e eu vou chegar aqui o meu K, deixa eu só apagar aqui, eu vou chegar que o meu K vai ser igual a 1,23. Eu vou pedir que vocês façam essa verificação, tá? Quem não conseguir fazer, por favor, procura que eu mostro para vocês as contas. Tá vendo que eu estou sabendo mexer na caneta, né, Diego? Sem nem fazer um teste antes. Tô vendo. Bom, o que eu fiz aqui? Eu coloquei aqui, para vocês verem, os casos reais, que foram aqueles casos que eu mostrei para vocês, e coloquei ao lado os casos obtidos se eu substituir os valores de T nesse modelo que eu acabei de construir, tá? Então, por exemplo, obviamente, né, claro, isso eu espero que seja claro, né? Se eu colocar o T igual a 0, aqui vai dar 234 nos dois, e no T igual a 1, a mesma coisa, tá bom? Se eu pegar o T igual a 2, que corresponde ao dia 24 de março, eu vou ter, nos meus casos reais, 2.271. No meu caso, a partir do modelo, eu já tenho uma pequena diferença. 2.739. Se eu faço o T igual a 3, que corresponde ao dia 28 de março, o número de casos reais foram 3.904. O número de casos no modelo foi 9.370. Percebe o tamanho da diferença entre o caso real e o caso obtido no modelo? O que será que causou isso? O que aconteceu? Provavelmente o meu modelo não é tão bom assim, né? Porque o que aconteceu, gente, quando todo mundo sabia do problema do coronavírus? Isolamento, né? Tiveram outros fatores que influenciaram além da questão do tamanho da população, né? Eu estou pensando em população de pessoas contagiadas, tá bom? Então, quer dizer que o meu modelo parecia legal, mas deixou de ser, tá bom? Todas essas reflexões, vocês fiquem pensando e a gente pode discuti-las lá no Classroom, tá bom? E vai me parando aí se não estiver entendendo nada. E Raikon também, se quiser falar alguma coisa, é só dar um time aí. Ô, Elber. Oi. Eu não sei se eu consigo. Será que eu consigo replicar só um slide aqui para mostrar? Consegue, mas deixa eu ver se eu vou mais para frente um pouquinho, porque eu combinei com o André Sobral de entrar online 3h20. Aí eu só tenho uns 20 minutos. Aí quando eu tiver 3h15, aí eu paro. E aí eu deixo você... Não, mas no caso não é para que eu debata ou vá demonstrar qualquer coisa, não. É só tipo uma reflexão também, no caso, já que está todo mundo pensando em epidemia, só uma demonstração de equação diferencial voltado para esse tema, para que eles reflitam também, só refletir, é só para apresentar. Mas você quiser realmente no final, você pode deixar, eu só quero que reflitam sobre as mesmas condições, não vou demonstrar ou escrever nada, é só... Tá. Bom, então agora a gente vai fazer uma série de conceitos, tá? Peço que vocês tenham paciência, que vai ser uma parte bem chata agora, se é que as outras já não estavam sendo. Bom, na análise de um fenômeno ou de um experimento, nem sempre é possível se determinar diretamente a relação entre a grandeza que queremos e a grandeza que queremos conhecer, a grandeza variável, que é aquela questão do que eu falei, da variável dependente e independente. Ou seja, eu preciso de outras variáveis, tá bom? Eu coloquei aqui algumas situações, por exemplo, eu posso depender da variável independente, eu posso depender da primeira derivada dela, da segunda derivada e da variável dependente e da variável independente. Eu estou pensando em algo desse tipo aqui. Uma função que depende de x, de f de x,
da derivada de f de x aqui, eu coloquei y, né, porque aqui aparece y igual a f de x, da segunda derivada, sei lá, da terceira, da quarta, da quinta, quantas seja, e eu estou pegando essa função e igualando a zero. A partir do momento que eu pego essa função e igualo a zero, eu deixo de ter uma função para ter uma equação. Tá bom? Então, isso seria o problema, digamos assim. Então, eu vou definir por uma equação diferencial ordinária. Eu vou ficar enchendo o saco de vocês no começo com relação a algumas nomenclaturas, tá? Uma equação diferencial ordinária, tá bom? Uma equação estabelecendo uma relação entre uma função, suas derivadas e a variável independente, tá bom? Então, seria algo que eu pensar desse jeito. Depois eu volto aqui. Eu queria falar uma coisa, mas depois eu volto. A ordem de uma equação diferencial ordinária é dada pela mais alta derivada presente na equação. Tá bom? Então, por exemplo, qual é a ordem dessa primeira equação? A derivada de maior grau que eu tenho aqui é y'. Então, é uma derivada de ordem 1. Então, eu digo que a equação tem primeira ordem, uma equação de primeira ordem. A derivada de maior ordem nessa segunda equação é uma derivada de segunda ordem. Então, eu vou chamar isso aqui de equação diferencial ordinária de segunda ordem. Ok? Bom, eu digo que uma DO ela é linear se as suas derivadas não tiver elevado a qualquer potência. Tá? Eu vou deixar a palavra não aqui bem destacada. Ok? Bom, vou pegar uns exemplos aqui. Por exemplo, deixa eu voltar nesse aqui, depois eu coloco outro. Aqui eu tenho uma segunda derivada, mas ela está elevada ao cubo. Então, essa equação não é linear. Quer dizer que eu não posso estudá-la? Pode. Pode. Só não pode estudar como se ela fosse uma equação linear. Tá bom? Existe uma maneira para analisar equações desse tipo. Ok? Com relação à ordinária que eu falei, gente, vocês viram em cálculo 3 derivadas parciais, né? Quando você tem uma função com mais de uma variável, você deriva essa função parcialmente com relação a cada uma das variáveis. Por exemplo, se eu tiver, vamos pensar, sei lá, se eu tiver f de x e y, nosso y saiu horrível. Eu posso derivar f com relação a x e eu posso derivar f com relação a y. Então, essas derivadas que a gente chama de derivadas parciais. Então, se eu tiver uma equação diferencial cujas derivadas são derivadas parciais, eu chamo essa equação de equação diferencial parcial. Tá bom? E é uma área da matemática muito interessante de se estudar. Resolve muitos problemas da engenharia. Para falar a verdade para vocês, as equações diferenciais ordinárias, ela resolve uma quantidade bem pequena, digamos assim, se eu for comparar com as derivadas parciais. Bom, fale aí, alguém abre o microfone, eu vou perguntar, e alguém pode responder por mim. Que tipo de equação é essa daqui? Ordinária ou parcial? Alguém? Me ajuda? É parcial, né? Parcial. Parcial porque a derivada é uma derivada parcial. Então, não vou entrar na questão, no mérito da ordem. Essa equação aqui, ela é ordinária ou parcial? Ó, a derivada que tem é dy dx. Não é d rho y, d rho x. Ela é ordinária. Isso aqui eu posso ver isso como y'. Só que ela é linear? Não, ela não é linear porque ela uma das derivadas está elevada a uma potência. Exatamente. Bom, aqui eu tenho uma equação
diferencial linear, não é? As derivadas não estão elevadas a nada, e ela é uma equação diferencial, já que a derivada de maior ordem é a segunda derivada, então isso aqui é uma EDO de segunda ordem. Ok? É esse tipo de equações, pessoas, que a gente trabalha em um curso de equações diferenciais lineares. Tá bom? Então, digamos que em uma disciplina de equações diferenciais, vocês iriam estudar equações de primeira ordem, de segunda ordem, de ordem superior e sistemas. Oi, quem falou? Diego, quando você for escrever, você vira esses botões. Espera aí, deixa eu ligar a câmera aqui. Cadê minha câmera? Eu não estou vendo vocês. Ah, você não está vendo, mas então eu vou dizer, peraí. Quando você for escrever, você vira esses botões para o lado onde você não possa apertar com o dedo, entendeu? Para o lado contrário do seu dedo. Porque senão você vai ficar apertando e vai abrindo essas coisas na tela. Já percebi aqui. Valeu. Bom, ou a gente pode pensar em uma equação que tem essa característica. Tem a equação aqui diferencial ordinária, de primeira ordem, né, linear, e eu tenho uma informação legal aqui. E quando o x é 0, o y é 2. É o que a gente chama de problema de valor inicial, PVI. Tá bom? Bom, verificar uma solução. Se eu pergunto para vocês, olha só, deixa eu deixar, eu queria deixar o slide todo branco agora. Eu não me preparei para isso, acabei de pensar nisso. Se vocês tiverem, por exemplo, a seguinte equação. Vou pegar uma bem simples. 3x menos 2 igual a 0. Se eu perguntar para vocês, x igual a 1 é solução dessa equação, o que vocês fariam? Substitui na equação. Substitui na equação. 3 vezes 1 dá 3, menos 2 é 1. É diferente de 0. Bom, isso em uma equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação exponencial, equação trigonométrica, independente da equação, né? A gente vai pegar o valor de x e vai testar. No caso de uma equação diferencial, se eu pegar essa equação y, essa solução 1 sobre 16 x à quarta, e eu perguntar se ela é solução de y' igual a x, y elevado a 1 meio. Como é que vocês fazem para saber se isso daqui é solução disso? Do mesmo jeito. Bom, você substitui. Você deriva no caso e substitui, né? Eu vou substituir. Então, por exemplo, quem é y'? Quem é a derivada daquele y? Eu vou baixar esse 4 aqui, né? Vai ficar 4 sobre 16, que é 1/4 de x igual ao cubo. Então, esse é o y', essa parte aqui. Agora, se eu pegar x vezes y elevado a 1 meio, o y é isso daqui, ó, tem jeito não. X à quarta, isso daqui é elevado a 1 meio. Que é esse, eu estou aqui nesse lado. Bom, elevado a 1 meio é a mesma coisa que raiz quadrada, né? Se eu pensar que raiz quadrada de 1 sobre 16 é 1/4, e se eu considerar esse x aqui positivo, por exemplo, raiz quadrada de x à quarta, não vai ter problema que vai dar x ao quadrado, é positivo de todo jeito. Então, eu tenho x, aqui eu tenho 1/4, e aqui eu tenho x ao quadrado. X vezes x dá x ao cubo, 1/4 de x ao cubo. Então, satisfaz a equação. Tá bom? Então, verificar se uma determinada função é solução de uma equação é pegar e substituir. Ok? Bom, como isso vai ficar gravado, vocês voltam e verificam as contas. Bom, eu vou ver se eu consigo fazer essa questão de alguns modelos, e até para eu ter um pouquinho de tempo. Tem um pouquinho mais de 5 minutos aqui. Do modelo à resolução, né? Alguns exemplos.
O grande problema, gente, de uma equação diferencial, como geralmente é na matemática, né? É você sair do português para matemática. Tá bom? Desculpa aí pela abreviação. É eu pegar um texto e transformar esse texto em uma equação. Tá bom? Isso eu não estou falando só de equações diferenciais, não. Tá? Estou falando da matemática de forma geral. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo que diz o seguinte. O núcleo de um átomo consiste em combinações de prótons e nêutrons. Muitas dessas combinações são instáveis, ou seja, os átomos decaem ou transmutam em átomos de outras substâncias. Olha que legal. Aí aqui foi tudo encheção de linguiça, né? Agora vamos para a parte boa. A taxa segundo a qual o núcleo de uma substância radioativa aqui a taxa que ela varia, né? Faltou uma palavrinha aqui. É proporcional à quantidade de substância remanescente no instante T. O que passa na nossa cabeça? Taxa, né? Eu vou chamar de quantidade, então eu vou chamar de Q. É proporcional à quantidade. É exatamente aquela equação de Maltz, né? Se a gente for pensar assim, o modelo de Maltz, só que aplicado em outra situação. Tá bom? Outro exemplo. Lei de Newton para o resfriamento. Ele diz o seguinte: a taxa segundo a qual a temperatura de um corpo varia é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio que o rodeia. Então, veja só, mais uma vez. Taxa ela está variando, é proporcional a quê? A diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura do meio. Então, a diferença entre temperatura do corpo e temperatura do meio. Tá? Então, eu estou pegando um texto e transformando em uma expressão matemática. Ok? Vão refletindo se vocês estão entendendo isso aí que eu estou falando, né? Pode parecer... Tem tudo aí, tá? Vocês podem conferir depois. Esse aqui eu vou fazer uma perguntinha para vocês, mas isso aqui já vai estar na pergunta lá no Classroom. Eu vou ver se vocês me dão a resposta para isso. Para um númerozinho que vai aparecer ali, ver se vocês entendem de onde ele vem. Olha só. Suponha que um grande tanque de mistura contenha 300 gramas de salmoura, né? Salmoura é água com sal. Uma outra salmoura é bombardeada para dentro do tanque a uma taxa de 3 galões por minuto. A concentração de sal nessa segunda salmoura é de 2 libras por galão, né? Quando a solução estiver bem misturada, ela será bombeada para fora do tanque a uma mesma taxa, ou seja, 2 libras, 3 galões por minuto. Tá bom? Se AT determina a quantidade de sal medida em libras, eu estou colocando aqui para não ficar trabalhando com mudança de unidades. Se a quantidade de sal medida em libras no tanque em um determinado instante T, seja AT, né, escreva uma expressão para a taxa na qual AT está variando. Se vocês entendem essa situação, o que está acontecendo? Eu tenho um reservatório que tem água com sal lá dentro. Tá? A quantidade, se eu não estou enganado, era 300 gramas. Tá bom? Está sendo despejado aqui a uma taxa de 3 galões por minuto, mais água, mais salmoura. E ela vai se misturar com essa, tá aqui, e depois vai sair nessa mesma taxa, 3G por minuto. Esse G aqui, pelo amor de Deus, né? Aceleração da gravidade, vocês estão entendendo. Nem gramas. Né?
Galões por minuto. Galões é o quê? É GAL, né? Não faço a menor ideia, viu? Deve ser. Bom, esse é o problema. Então, eu estou chamando a quantidade de água com sal de salmoura que tem aqui em um determinado instante T. É natural eu pensar que essa taxa ela vai ser a taxa de entrada menos a taxa de saída, né? E eu tenho essa expressão aqui. De onde que vem esse 6? Taxa de entrada. Tem 2, deixa eu voltar aqui. Tem 2 libras por galão e está entrando 3 galões por minuto. Então, eu tenho 6 aqui como sendo a taxa que está entrando. Taxa de saída, por que será que fica A sobre 100? Tá? Dever de casa para vocês. Ok? Pense por que fica A sobre 100. Né? Vocês vão ter o vídeo e vão ter o PowerPoint e aí vocês vão responder. Ok? Não vou nem deixar tentarem responder agora não, porque certamente alguém já sabe aí. Eu nem precisava aquela papagaiada toda, né? Bom, pessoal, só para encerrar por hoje, eu ia falar de equações do tipo separável, mas infelizmente não vai dar tempo. A gente vai estudar agora equações de primeira ordem, eu vou começar a próxima aula com isso daí, e isso vai até, sei lá quando, né? Os tipos de equações que nós vamos estudar no começo são equações de primeira ordem, e o tipo mais fácil é desse tipo aqui, dy dx igual a 1 mais exponencial de 2x. Será que a gente precisa de teoria de equações diferenciais para eu saber quem é o valor de y aqui? Ou se o que vocês conhecem desde lá do cálculo 1 resolve isso? Ou eu preciso saber necessariamente o que é uma equação diferencial para resolver isso aqui? Bom, se y' é isso, quem é y? O que a gente faz? Como... Integra. Integra, já respondeu diretamente. Integra. Então, integral de y' é y, né? Integral de 1 é x. Integral de e elevado a 2x é e elevado a 2x sobre 2, mais uma certa constante k. Bom? Então, não necessariamente eu preciso usar tudo que a gente vai aprender aqui para resolver a equação diferencial. Às vezes ela é óbvia a esse ponto, onde eu preciso só calcular a integral do jeito que a gente aprendeu. Bom, a questão de calcular a integral é óbvia até o parágrafo 2, né? A gente vai ter que fazer em algum momento umas revisões de integração. Aqui é a mesma coisa, eu vou deixar para vocês praticarem também, só que a diferença aqui, ó, que eu tenho como encontrar y, x ao quadrado sobre 2, menos a integral de seno de x é menos cosseno, então vai virar mais cosseno aqui, mais a constante k. E essa informação aqui, ela vai ser importante para mim, para eu achar quem é o valor de k. Tá bom? Bom, eu vou parar por aqui, tem mais coisas, tá? A questão de equações separáveis, mas eu vou, pela questão do tempo, eu já vou chamar André Sobral aqui enquanto vocês vão fazendo comentários. Nós voltaremos a partir de equações separáveis na próxima semana. Bom, eu quero deixar aberto aí primeiro para Halisson, ele tentar comentar o que ele queria. Halisson, tentar ser um pouquinho rápido. E aí depois quem quiser falar, fala alguma coisa, senão a gente vai falando no WhatsApp e no Classroom. E você, Halisson, Gustavo? Não, é bem sucinto, é só para novamente, enquanto o pessoal tá na mente, essa epidemia, essas coisas tudo, é deixar uma equação até para que vocês pesquisem, tá bom? Eu vou só descrever aqui para vocês exatamente a ideia de equações diferenciais para o assunto que a gente está tendo agora, que é a epidemia. Vou tentar colocar a apresentação aqui para ver se
se dá para ver. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não consigo, não. Vou botar a tela inteira. Não, eu não consigo, não. Tem como colocar a apresentação? Tem, você está me ouvindo? Tô. Do lado, quando você passa o mouse ali onde você habilita, desabilita o microfone, tem uma opção apresentar agora. Aí você clica, ou na tela inteira vai aparecer sua tela. Se você clicar em uma janela, aí você vai selecionar a janela que você quer. No caso, eu vou colocar aqui. Tá aqui, vou colocar. Você precisa conceder a permissão para compartilhar a tela. Conceda? O pior é que ele não dá, só tem a ideia de dispensar. Mas eu posso comentar aqui bem rápido a ideia de epidemia, tá? Que é o problema lá, e tira a foto e você coloca para eles. Tá bom? Que é só... Tem um problema de equações diferenciais que ele fala exatamente do momento de agora. É uma equação bem simples, tá? Ele deixa bem um monte de parâmetro por fora, e eu quero que vocês pensem nessa história de parâmetro da mesma forma que Elber falou, que é só o seguinte, ele diz, ó, em uma cidade, nós vamos dividir a população em duas partes. Indivíduos sadios que podem ser infectados e indivíduos infectados. Vocês percebem a analogia aí? Tá certo? E você, a partir dessa ideia, você forma uma equação diferencial em que o número de infectados vai depender de quê? Do número de pessoas sadias. É exatamente uma relação do que a gente tem agora, tá certo? Eu vou passar só a descrição do problema para Elber e diria para vocês, procurem, só para título de interesse, ver a ideia de equações diferenciais, epidemia. Vocês vão ver isso. Ih, eu acho que Elber foi embora. Estou aqui. É porque eu virei uma lata d'água agora. Certo? Ligado na câmera. Gente, algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Se puder aí, assim, para a gente poder ajudar, né? Para nos ajudar para a próxima aula, assim. Foi a primeira, então a tendência que a gente está melhorando. Eu acabei sendo muito extenso em relação à apresentação da disciplina. Vou parar de gravar, né? Porque eu acho que agora não tem mais nada importante, digamos assim, antes que eu esqueça.